Olá, cá estamos para este segundo encontro de estudo bíblico online, pensado para o grupo de Oásis São Lucas, mas aberto para quem quiser nos acompanhar. Então, bem-vinda, bem-vindo para este momento de reflexão, de canto e de oração. No primeiro encontro, disponível no canal de YouTube da Comunidade São Lucas, nós conversamos sobre os Salmos de um modo geral. Se você não conseguiu assistir e deseja acompanhar a temática desde o início, entre no YouTube e procure pela Comunidade São Lucas Poa ISLB ou pelo Estudo Bíblico Online, primeiro encontro, Comunidade São Lucas Poa ISLB. Na semana passada, sugeri a leitura dos Salmos 8, 18, 29 e 104. Estes são alguns dos salmos que apresentam fortemente a temática da criação. Então convido para iniciarmos nossa reflexão cantando o Salmo 104, numa adaptação da letra proposta pelo pastor e professor da Faculdade Zeste, Rodolfo Guedes Neto, do livro de canto da ISLB, a canção de número 531. Nos cultos, normalmente como resposta à palavra de Deus que ouvimos e refletimos por meio da pregação, nós confessamos nossa fé em conjunto com as palavras do Credo Apostólico, que já estava em uso na igreja no século VIII. A primeira confissão de fé expressa por este credo, de uso comum entre as igrejas cristãs, proclama: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa confissão no Deus Criador perpassa os salmos que abordam a temática da criação.
Isso não é tão simples quanto possa parecer a nossa compreensão monoteísta de hoje. No tempo bíblico do Antigo Testamento, nos muitos deslocamentos das tribos que formavam o povo de Israel, depois ao longo da história do reinado e da atuação dos profetas entre os diversos exílios, do qual o mais conhecido foi o exílio da Babilônia, de cerca de 587 a.C., esse povo que confessava a fé em Deus como Criador se deparou com outras confissões de fé distintas da sua. Muitos povos no seu entorno eram politeístas, ou seja, adoravam mais deuses ao mesmo tempo e acreditavam que o sol era uma divindade por si. Aqui, assim como em Gênesis, capítulo 1, quando a criação é narrada na forma de um poema, segundo o qual Deus cria o mundo em 7 dias, o sol é uma criatura de Deus e não um outro Deus com poderes paralelos. Por meio destes salmos sobre os quais nos debruçamos hoje, da saga teológica de Gênesis 1, que é o poema da criação, nós percebemos a afirmação de que Deus é o Criador de tudo e de todos e que o mundo criado por Deus é muito bom. Saliento ainda um outro paralelo entre os Salmos e os textos de Gênesis 1 e 2, as duas sagas etiológicas da criação. Em ambas, os seres humanos são compreendidos como os gestores da criação de Deus, ou seja, as pessoas recebem a função da administração do mundo criado e organizado por Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Em Gênesis 2:15, lemos que o Deus Eterno pôs os seres humanos no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. No Salmo 8, do versículo 13 em diante, o salmista expressa a percepção de que o ser humano é muito pequeno diante de tudo que foi criado e de toda a criação de Deus, mas Deus lhe dá uma tarefa de grande importância e responsabilidade, concedendo-lhe o domínio sobre os outros seres que vivem na terra, no ar e no mar. Logo, logo, nós vamos voltar à questão da gestão e do cuidado da criação como uma tarefa humana. Claro está, pois, que os salmos que falam sobre a criação, começando por este de número 8, exaltam a Deus e o louvam porque percebem a beleza e a magnitude da criação e reconhecem a Deus como Criador. No Salmo 19, a própria natureza testemunha diante o que Deus tem feito. Um dia fala dessa glória ao dia seguinte, e uma noite repete isso a outra noite, diz o versículo 2. Ou seja, mesmo que as pessoas se calem, a própria natureza glorifica o seu Criador. O que Deus fez não precisa ser anunciado por meio de um discurso com palavras, porque a criação dá testemunho por si da grandiosidade de Deus. O sol, neste Salmo 19, na mesma lógica de pensamento do que falamos até agora, é uma criatura de Deus e não um ser independente. Ele é comparado com um atleta, o qual todos os dias faz uma maratona tomado de grande alegria como um noivo no dia do seu casamento. E todas as demais criaturas são beneficiadas com o seu calor. Aqui eu preciso fazer um link com o que diz Jesus, conforme Mateus capítulo 5, os versículos 43 a 48. Vocês sabem o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo,
Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos e filhas do Pai que está no céu. Porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. E aí Jesus termina dizendo que se nós amamos somente aqueles que nos amam, nós não fazemos nada de diferente do que as pessoas que não creem em Deus. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tanto lá no Antigo Testamento como aqui no Novo Testamento, com Jesus, há o reconhecimento de que Deus beneficia todas as pessoas com tudo que Ele criou, sem distinção, do mesmo modo como não faz distinção alguma de valor entre as pessoas. No Salmo 29, estão em evidência as manifestações da natureza. Os relâmpagos, trovões, o mar revolto e a força do vento, mas a conclusão do salmista, que provém da observação da natureza, não é de um Deus que usa a sua força e o seu poder para esmagar os seres humanos, antes pelo contrário. O Deus eterno dá força ao seu povo e o abençoa com felicidade e paz, conclui o salmista no versículo 11. Ou seja, Deus tem força e poder, mas Ele a usa para fortalecer o seu povo e para abençoá-lo. Ao longo da história da humanidade, muitos povos têm apresentado dificuldades de relacionar-se com o conjunto da criação de um modo sustentável e de compreender a interdependência de todos os seres vivos. Há grupos humanos que lidam com a terra, por exemplo, de um modo mais afetivo, retirando dela o seu sustento, mas estabelecendo uma relação de cuidado com todo o ecossistema. E por outro lado, há posturas verdadeiramente exploratórias, fundamentadas no pensamento egoísta de que valem o lucro e o capital para o benefício de alguns somente, acima de tudo. Dessa mentalidade exploratória, que pode estar presente nos grandes investidores, como também em qualquer pessoa que vive o seu cotidiano ligada às diferentes áreas de produção, provém o desmatamento sem reposição planejada da flora, o uso indiscriminado de agrotóxicos com o mote de que é preciso alimentar multidões, quando na verdade o interesse de fundo não é bem esse. A extração de minerais com poluição ambiental e prejuízos para todo o ecossistema à sua volta. A contaminação das nascentes e a poluição da água doce ao longo da extensão dos rios. O aumento dos resíduos sólidos, do lixo. O aquecimento global, fruto especialmente das atividades humanas que geram desequilíbrio no efeito estufa, ocasionando a maior retenção de calor na Terra e gerando com isso o derretimento das geleiras e alterações climáticas que trazem sofrimentos diversos. Diante de tudo isso, também a nós cabe confessar com o salmista no Salmo 19, versículos 12 a 14. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que eu não posso notar. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre de cometer pecado grave. Aceita as minhas palavras e os meus pensamentos, ó Deus eterno, meu refúgio e meu protetor. Toda confissão de culpa requer corações verdadeiramente arrependidos e disposição para assumir novas posturas. Nós podemos fazer a nossa parte e certamente já estamos assumindo uma relação muito mais de cuidado e menos exploratória no dia a dia, mas temos muito que avançar. A
continuidade da vida para todos os seres vivos com qualidade no planeta Terra depende especialmente das nossas atitudes. O dia 22 de abril é dedicado desde 2009, por decisão da ONU, à celebração do Dia Internacional da Mãe Terra. A Terra como mãe da vida nos remete à compreensão de que todos os seres vivos são interdependentes, o que aumenta a nossa responsabilidade como seres humanos, mediante a Terra que nos foi concedida por Deus para cuidar e guardar. O nosso louvor a Deus, então, diante do que Ele nos proporciona, é louvor comprometido. É louvor que se mostra na reta administração da sua criação, numa gestão equilibrada do planeta que Deus nos concede por casa. No versículo 1 do Salmo 104, o salmista convida: ó minha alma, louve ao Deus eterno. E ao final, ele conclui dizendo com convicção: cantarei louvores ao Deus eterno enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. É isso. Com responsabilidade, com uma mentalidade que no dia a dia se desdobra em atitudes em favor de um planeta sustentável, podemos louvar a Deus com o versículo 35 do Salmo 104. Ó minha alma, louve ao Deus eterno. Amém. Convido a orarmos a partir da letra de uma canção composta pela musicista Soraya Heinrich Eberle, do nosso livro de canto número 340. Ó Deus, a cada manhã ao despertar temos certeza do teu amor. A cada manhã tu vens nos dar para a alma conforto, para o corpo vigor. Em nada tu te fazes desatento. Cada dia tem a sua provisão. A ave no céu, a flor no jardim, voltam seus olhos a ti. Assim também nós, que somos povo teu, recebemos o pão de tua mão. Nós intercedemos a Deus pela Mãe Terra e por uma relação de equilíbrio entre todos os seres vivos. Que o nosso louvor se manifeste numa forma de vida sustentável, interdependente, que expresse o teu amor. Amém. Que a palavra de Deus nos inspire para um novo e diferenciado relacionamento com toda a criação. Para o próximo encontro, convido a acompanharmos salmos que falam sobre o limiar da vida. Entre eles, os salmos de número 49, 90, 103 e 116.